para esse meu irmão, para o Francisco, para esta paróquia que nós temos da Glória, para o Josiel, que também tem ajudado no trabalho. É importante que nesse tempo da Páscoa nós façamos o caminho que os discípulos de Emaús fizeram, não o caminho de volta a Emaús, mas o caminho a Jerusalém, que eles alegremente, deixando o coração arder pelas palavras que escutaram do próprio Senhor, pela presença do Senhor, presença que eles sentiram, que eles perceberam e que eles experienciaram, assim nós também devemos viver. E não simplesmente fiquemos somente na escuta, mas que essa escuta seja um sinal da nossa experiência de vida cristã. Vida cristã essa que o próprio Senhor Jesus vai nos propondo a viver quando Ele declara nesse texto do Evangelho. Nós conhecemos bem o que se passava antes desse acontecimento aí, desse discurso de Jesus. Ele lavou os pés dos discípulos, aquilo que a gente celebrava na noite da Quinta-feira Santa, na instituição da ordem, na instituição da Eucaristia, na instituição para a vida em Cristo. Ele instituiu isso como grande preceito. Depois do seu gesto, ele vai nos dizendo como é que nós devemos fazer. E por que não fazer o mesmo? Fazer o mesmo que Jesus fez. Nós que vivemos num mundo tão cheio de dificuldades, num mundo tão cheio de contradições, e não se trata de contradições simplesmente em relação a Cristo, mas em relação a tudo aquilo que vem da questão da ética humana, do comportamento humano, que as pessoas não sabem se respeitar. É muito mais fácil trabalhar em laboratórios, preparar uma bactéria, uma superbactéria, em função de uma violência que se pensa em praticar. É muito mais fácil preparar a bomba atômica, né? É muito mais fácil a gente expressar a violência do que a gente expressar aquilo que é próprio do ser humano. Quando eu digo próprio do ser humano, é porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E ser semelhante a Deus, a gente sempre tem lembrado aí nas comunidades por onde temos passado, ser semelhante a Deus é exatamente ser capaz de amar. Porque, como bem lembrava o apóstolo São João, Deus é amor. E quem ama vem de Deus. Como pode aquele que diz que ama a Deus e é incapaz de amar o irmão, como é que pode amar a Deus? É apenas um mentiroso. Então, o convite do ressuscitado, ele passou a vida fazendo bem. Nós conhecemos bem a história. Depois que morreu na cruz, ressuscitou, foi para demonstrar que esse bem que ele fez não foi perdido, foi concreto, teve um sentido, e que, provando isso, nos convida a ter essa mesma prática. Se o povo de Deus no Senhor cresce, dizia lá no Salmo bem antigo, Salmo que também a gente usou durante a Quaresma, como reflexão, como meditação, como a nossa resposta à palavra. Crer em Deus significa aceitar a sua proposta, aceitar a sua palavra, viver a sua palavra. Os discípulos de Emaús estavam com o coração ardendo em chamas, mas em chamas de amor, porque reconheceram a Cristo
e ao reconhecer a Cristo, tiveram um novo vigor. Eles que andavam com o rosto triste, desanimados, retomando a vida antiga. E quem quer ser discípulo de Jesus tem que abraçar essa causa, tem que ser fiel até as últimas consequências, quem sabe até mesmo a cruz. Muitas vezes a gente tem conversado com pessoas que nos dizem: eu vou deixar a comunidade, não dá mais certo, não adianta, sou muito criticado ou criticada, fiz qualquer coisinha que faço, ninguém reconhece, ninguém aceita, e a gente fica esperando por elogios, não é? Muito normal, a nossa condição humana, elogios é muito normal. No entanto, Jesus, que fez o bem maior, não recebeu elogios, recebeu uma coroa de espinhos, recebeu um chicote com tantos e tantos flagelos, recebeu insultos, recebeu ameaças e morreu na cruz. E nós que nos dizemos discípulos, discípulas de Jesus, queremos ser melhores do que Jesus, queremos ser diferentes de Jesus. Já o somos, já somos diferentes. Agora busquemos ser parecidos com Ele. Muitos santos e santas se tornaram santos e reconhecidos pela igreja porque conseguiram se parecer um pouquinho com Jesus. Claro que não foi simplesmente por suas forças, mas quando a gente deseja e a gente de fato se abre a essa graça, a gente começa a perceber que não estamos sozinhos, que Jesus caminha conosco, que Jesus está conosco, que lavou nossos pés e que nos envia a fazer o mesmo, que nos envia a ter a mesma prática. Já que nós somos tão marianos, né? Essa paróquia é mariana, Nossa Senhora da Glória, ela que recebeu, que nos deu um grande conselho, que nos disse algo tão simples, em poucas palavras, e algo muito forte, que pode abrasar também o nosso coração. Fazei tudo o que Ele vos disser. Mas, Padre, o que é que Ele nos diz? Todos os dias, quando a gente participa da liturgia, e nem precisa participar da liturgia, ao abrir a palavra, nós descobrimos o que Ele nos diz. Ele nos conhece? Conhece, sim. Ele sabe daqueles que Ele escolheu, conhece muito bem, mas é necessário que nós correspondamos àquilo que Ele sabe de nós. Ele sabe que somos humanos, que somos filhos e filhas de Deus, criados à sua imagem e semelhança, e que nesse mundo somos chamados à santidade. Sede santo como o Senhor, Deus, vosso Pai, é santo.